Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, agora eu tirei os óculos e não consigo ler. 18 horas e 37 minutos do dia 22 de dezembro de 2020. É solstício de verão. Sim, o tema é com você. Automação, hein? Automação gera desemprego, é isso? Não. Pronto, apresentei. Não. Defesa, Só uma piada. defenda a Eu sua disse, tese. quer ver que vai ser rápido? A automação, ela gera uma realocação com maior nobreza, digamos assim, das pessoas, da força de trabalho humana disponível, né? Então, sempre houve esse medo de que a máquina iria substituir as pessoas. Isso nunca aconteceu, isso nunca se verificou faticamente. Claro, algumas pessoas perdem alguns empregos, né? Mas isso é um fenômeno reduzido. É quase que uma acomodação que tende a acontecer quando as máquinas substituem. O que efetivamente acontece é um aumento gigantesco de produtividade que é invisível. Por que é invisível? O sujeito que precisava então de 5 secretárias, um despachante, dois contínuos, e um porteiro e não sei o que, e tarará, um cara para engaixar o sapato, ele começa a fazer tudo sozinho, né? E ele não passa a ganhar muito mais, né? Mas ele passa a produzir o que todas essas pessoas produziam, né? Então, vou dar um exemplo. O advogado, né? Um advogado sozinho hoje faz muita coisa, até faz, segundo alguns, faz coisas demais, muito processo que talvez nem devesse ter sido aberto. Mas o fato é que muitas profissões que antes eram essenciais, porque tinha que alguém engraxar o sapato do cara, tinha que alguém bater, datilografar aquele monte de documentação, tinha que ter o júnior, vamos dizer assim, o estagiário para procurar jurisprudência e tudo mais. Tudo isso hoje tu faz no computador sozinho, tá? E faz em massa. Então até o cara que tinha que fazer a cópia não precisa mais, porque o processo virou eletrônico. Tudo isso aumenta a produtividade. Só que o cara não percebe que ele sozinho hoje, ele até pode ter um carro importado, não vai ser necessariamente um Jaguar, né, mas pode ser, sei lá, um Nissan, né? O padrão de vida dele é muito alto se comparar com o que era quando precisava desse monte de gente, e principalmente esse monte de gente não morreu, né? Então, essas pessoas que tinham esses trabalhos subalternos ali, algumas continuam em outros trabalhos subalternos, mas muitas delas também se transformaram em profissionais liberais ou mais provavelmente em empregados com salários altos em empresas, né? A figura do profissional liberal ela não é assim tão comum, tão popular, né? Mesmo o advogado associado, né? Não é assim, não são tantos, né? Tem muito advogado empregado com alta produtividade, né? Aqui no Brasil a gente poderia dizer que até não é tão alta assim, né? Ou é grandemente destrutiva de riqueza, mas enfim, as pessoas foram realocadas, né? Um dos problemas que, por exemplo, o Jordan Peterson fala, e eu já comentei em outras gravações nossas, é que tem o problema das pessoas com QI muito baixo, né? As pessoas com QI muito baixo, assim, dizer que elas são burras não é muito preciso. Qual é o problema do QI baixo? É a pessoa que é lenta, né? Ela demora para entender, ela demora para aprender uma coisa nova, né? E isso é bastante. Tem pouco espaço na nossa sociedade, quer dizer, tem pouco espaço na nossa sociedade produtiva. No Brasil, até talvez não faça tanta diferença, porque, enfim, a nossa produtividade já é muito baixa. Aí, se tu é inteligente ou se tu não é inteligente, se tu aprende rápido, se não aprende rápido, não faz tanta diferença. Mas em ambientes altamente produtivos, essa pessoa fica boiando, né? Poucas coisas ela pode fazer. E
nos Estados Unidos, o Jordan Peterson chama a atenção de que abaixo de, sei lá, 83 de QI, o exército é proibido, as forças armadas não podem aproveitar, porque já fizeram cálculos lá e dizem, não, esse cara vai atrapalhar, ou vai dar mais trabalho cuidar dele do que, e o risco dele de morrer aumenta muito, de colocar os outros em risco é muito grande, então não dá certo contratar essa pessoa. Mas claro, as forças armadas, elas são um ambiente hostil, complexo e que exige alta adaptabilidade, e a adaptabilidade é que essas pessoas não têm. Então, tirando esse problema, que inclusive pode vir a ser complementado de maneira protética, né? Então, eu, por exemplo, sou míope, né? Mas tem essa coisinha aqui que meio que resolve, né? Se eu precisar ler, na verdade, com esses óculos aqui, eu enxergo melhor do que muitas pessoas que não sabem que precisam usar óculos. E também tem todo esse parafernália eletrônico, o próprio celular e tal, não vai me tornar, não vai curar a minha burrice, mas pode curar, por exemplo, a minha falta de memória. Então, é aquela história, a agenda já é uma solução para pessoas que têm memória fraca. Então, eu não preciso lembrar, eu posso consultar a agenda, né? Ou uma pessoa que tem muitos contatos aí também, mesmo uma pessoa com grande memória, talvez se beneficie de uma agenda. E assim a gente vai contornando, e isso pode se tornar cada vez mais integrado. Então, o cara é originalmente burro, né, lento e tudo mais, aí, sei lá, com o Neuralink, ou um sucessor, o Neuralink 10.0, né, pode ser que muitas das coisas que hoje em dia são altamente incapacitantes possam ser complementados, suplementados, levando a possibilidade de, enfim, com um pouquinho mais de investimento, a pessoa pode ter um rendimento adequado e ser integrado, né? Porque também tu às vezes também fala um outro tema recorrente aqui, é a renda mínima, e algumas pessoas pensam que o futuro vai ser uma espécie de poucas pessoas precisando trabalhar para produzir muito, né? E todo o resto sobrevivendo, até vivendo com um certo luxo, à base de renda mínima, né, que não vai ser tão mínima assim, porque os padrões, a produtividade vai ser gigantesca. A palavra correta é renda básica. Renda básica. Renda mínima é o trademark aqui do Lula, né? E o Bolsonaro tem um benefício aí por causa da Covid, que eu não me lembro mais qual era o nome. Para a maioria vai ficar datado. Teve o auxílio emergencial da Covid. Auxílio emergencial, né? Mas a ideia, todos eles têm essa ideia de as necessidades básicas da população. Também tem o termo imposto de renda negativo. Enfim. Que é da escola de Chicago. A ideia básica é que as tuas necessidades básicas, e isso é um conceito bem espinhoso, sejam atendidas. Esse conceito é tão espinhoso que já no relatório Beveridge, acho que de 1942, questionado se dava para calcular, então, em termos atuariais, qual teria que ser a capitalização para a pessoa poder receber uma aposentadoria adequada, os economistas lá, liderados pelo Lord Beveridge, dá nome ao relatório, nome popular dele, né? Eles vão dizer, como a gente não sabe a mudança nos padrões de vida, que tendem a ser cada vez mais elevados, mais custosos, né? É complicado fazer um cálculo hoje do que seria suficiente para ter uma aposentadoria digna, digamos assim. Não me parece que seria isso. Tem uma série de livros, e também tem acho que é Amazon Prime, né? Que é a série Expanse, que se passa, sei lá, daqui uns 300, 400 anos, né? E a humanidade meio que se espalhou pelo sistema solar, né? E a Terra, ela tem uns 40 bilhões de habitantes, e a maioria deles vive da basic income, uma coisa assim. Da básica. Que é assim, ali pelos 16 anos tu pode optar, tipo serviço militar obrigatório. Tu quer viver de basic income, então tu não precisa fazer nada além do que tu já está fazendo. Mas se tu quiser pode ter jogar acesso... videogame. Pode jogar videogame. Mas se tu quiser, então, ir além do básico, então tu vai ter que ir de, sei lá, trabalhar em lanchonete, fazer os trabalhos que tem que fazer. E aí, conforme o teu desempenho nessa primeira fase, aí tu vai podendo se candidatar a outros cursos, né, e aperfeiçoamentos, e pode, sei lá, virar
almirante da frota estelar, vamos dizer assim. Eles não têm frota estelar, a Terra tem uma frota, Marte tem uma outra frota, e os Belters, que são os que vivem nos planetas exteriores em base e tal, eles têm... no início da série não tem, depois eles ganham uma certa independência política e militar e tal, e tem essa figura. Então, no planeta Terra, diferente de Marte, Marte é tipo um país, é tipo um lugar onde são as grandes mentes criadoras e criativas, mas com um espírito meio socialista, com o objetivo de terraformar Marte, né? E a Terra não, a Terra é aquele lugar gigante, que tudo é fácil, né? Que tu pode viver na rua, se tu quiser, né? E que as pessoas podem fazer essa estranha opção, né? Tu quer viver do básico, né? Então não precisa nada, tu vai receber um dinheiro, dá até para comprar uma cerveja barata e tal, né? Aí se tu quiser um pouquinho mais do que isso, aí tu tem que trabalhar. Você pode morar na Bahia, né? É um ambiente que tu pode dormir na rua. Assim, a Terra toda é vista como um lugar em que, se tu quiser, tu pode morar na rua. Coisa que para os marcianos, sabe, que o terreno é hostil, né? Tu morreria facilmente, rapidamente. E para os Belters mais ainda. Eles estão sempre preocupados com o controle ambiental, porque se falhar, eles morrem, né? Tá, mas... É um pouco uma sacação que tem a respeito das civilizações. Civilizações que são obrigadas a enfrentar um desafio ambiental, como, por exemplo, a ciclo de cheia e seca e o período para plantar do Nilo, ou o inverno rigoroso, o verão também muito rigoroso, o período adequado para plantar e colher. Eles desenvolveram, aparentemente, sociedades com maior profusão. Então, tem os egípcios, né? Tem o pessoal lá da Mesopotâmia, então, os assírios e os babilônicos. Né? Mas a Bahia foi muito rica sem nada disso. A Bahia foi... A Bahia, aqui na Bahia, onde eu estou, Salvador... Mas não surgiu ali, surgiu ali. Ela foi já entrou uma lógica colonial que verificou ali uma possibilidade de plantar cana-de-açúcar várias vezes, não sei quantas vezes. O Brasil se autocolonizou, discordo de que qualquer lógica colonial. É claro que, evidentemente, a tecnologia veio de Portugal, porque eram os portugueses que estavam dando a tecnologia. Mas todo o processo de formação, embora ele tenha um elemento português, ele tem muito elemento mazombo, ele tem um elemento local. E mesmo assim dá certo, mesmo assim é um sucesso. E é um sucesso em perspectiva de Madeira e de São Tomé, que eram lugares que Portugal também produzia cana-de-açúcar, produzia o açúcar, mas deu mais certo na Bahia e em Pernambuco antes dos holandeses chegarem lá. Depois, pelo sol, acho, aliás, sobre a gestão deles deu mais errado do que certo. É interessante isso. Enquanto a gestão aqui era local na Bahia, né, era a gestão da Câmara de Salvador, porque a partir de 1949, quem passa a gerir esse processo é a Câmara de Salvador, e a Câmara de Salvador é basicamente local, ela é um poder local, de gente local, de brasileiros, do que já eram chamados brasileiros. Então ele é extremamente eficiente, eficaz, e com soluções locais eficazes. E Salvador nunca teve esse problema. E, aliás, a Bahia de 40, 50 anos para cá, que ela vê um renascimento econômico baseado na indústria, baseado em outros princípios, né? Outras bases econômicas, ela não tem nada a ver com o clima, né? Aliás, todas as teses sobre o clima foram... Se fosse o clima, Santa Cruz, na Bolívia, não seria muito mais próspera do que La Paz. Santa Cruz você pode sim dormir na rua o ano inteiro. La Paz você não pode dormir um dia na rua que você vai ficar congelado, seja qualquer época do ano. O mesmo se pode dizer a Lima no Peru. Lima no Peru sempre também teve um desenvolvimento muito melhor do que todas as terras altas do Peru. E Lima fica, quem conhece Lima sabe que é um calor insuportável na maior parte do ano. Não sabia. Sim, Lima é muito quente. Mas enfim, isso não tem inverno praticamente. Claro, tem o inverno normal, pela latitude tem algum inverno, como Salvador tem algum inverno, aqui nós temos algum inverno, nós temos uma diferença de frio e calor de inverno e verão, mas não é uma coisa significativa.
Não, e nem eu, e Salvador tem uma outra questão que aqui não falta chuva o ano inteiro. Em Lima, no caso, falta chuva o ano inteiro. É outro, é lógica. Mas enfim, Uhum. não é cíclica. Né? É, então, eu não discordo agora, vamos falar sobre automação propriamente, chegar no. Então, não, mas deixa eu Sim, retomar sim. esse Tá, ponto então aí, porque pronto. com os problemas, a questão do clima, dos aspectos cíclicos ou de uma dificuldade que exige um planejamento e tudo mais, ele tem mais a ver com o surgimento de uma Hum, civilização depois já foi. mais tecnológico capitalista. Depois, se essa civilização vai para um lugar que é mais favorável, ela pode até ter mais sucesso ainda, mas o surgimento dessa gana de utilizar recursos tecnológicos, ela é mais comum, tecnológicos inclusive no sentido civilizacional, assim, de se organizar para aproveitar a cheia ou para resistir à cheia ou ao inverno, ela surge diante desse tipo de dificuldade. Então, a própria ideia de, olha, se eu é só colher, o ano todo tem, e eu não preciso nem plantar, isso tende a originar um tipo de sociedade que vai ter as suas complexidades, mas não vai ser calcada na eficiência, vamos dizer assim. Mas, ao contrário, se o terreno é pobre, para tu plantar, tu tem que tomar muito cuidado qual época tu vai plantar. Se tu errar, a semente vai morrer. Isso vai te levar a desenvolver uma atenção às estações do ano, a desenvolver calendário, esse tipo de situação. Então, aqui não se está dizendo que uma sociedade não possa se desenvolver depois de ter surgido num ambiente que estimulou esse planejamento, esse cuidado tecnológico, cultural e tecnológico, ela pode ter mais sucesso ainda num lugar em que for mais favorável, claro. Né? Bom, mas sobre a automação em si, eu queria fazer agora uns comentários e dizer o Podemos seguinte. pegar a questão do engenho lá no. Bom, O engenho era uma coisa tecnológica, não era de sim, sim. baixa tecnologia. A Não, não. própria plantation em geral, né? Para a época era alta tecnologia. Uhum. Tanto que demorou a ser imitado, só vai ser imitado em meados do século XVII. Que E aí, quem é que perdeu o emprego por conta do engenho? Não não. existe isso. As pessoas foram alocadas, né? O Elon Musk diz Pelo que o contrário, problema você não dava conta com mão de obra livre, tanto que você teve que importar mão de obra escrava. isso, faltava gente, né? Tu precisava de mais gente para fazer mais coisa. Exatamente. Tem a questão dos luditas, né? Todos É, esses é isso movimentos que eu assim queria que chegar. achavam que as máquinas. É isso que eu queria, é esse ponto que eu queria chegar. Porque a nossa pergunta é uma pergunta de ludista. É uma pergunta de, teve um município aqui no, município aqui no Brasil, São Mateus, que os vereadores decidiram para manter os empregos que todo caixa de supermercado teria que ter empacotador. Uhum. Eu não conheço uma burrice mais extrema do que essa, né? Porque é parte de um raciocínio de uma extrema ignorância. Eu não diria nem burrice, eu acho que a ignorância desses vereadores é ignorar, primeiro, que os países que têm mais automação são, coincidentemente, os que têm menos desemprego. Legal isso, né? Os países que mais permitem a competição, ou seja, que mais se abrem para o mercado exterior, são os que têm menos desemprego. Então, aquela ideia de o Uhum. produto de fora vai causar desemprego. Ele não causa desemprego, ele causa aumento de produtividade, da produtividade geral dos fatores. Tá? E a produtividade geral dos fatores ela tem uma influência muito maior. Na verdade, nós raciocinamos como se a produtividade da mão de obra gerasse, se fosse a base da produtividade geral dos fatores. Quando é o contrário, a produtividade geral dos fatores é que vai determinar muito mais a produtividade geral da mão de obra. Né? No meu livro, História do Brasil Vira-Lata, que você é o meu leitor de primeira hora, te agradeço, eu dou o exemplo de Bangladesh, né, no caso da indústria têxtil de Bangladesh. Elas são exploradas, ganham US$ 50 por mês para fazer, quando o Paul Krugman mesmo mostrou que a produtividade da trabalhadora em confecções de Bangladesh é só metade da americana, da trabalhadora americana na mesma função. Mas ela ganha N vezes menos do que. Mas isso é determinado não pela produtividade da mão de obra, em sim pela produtividade geral dos fatores de Bangladesh, que é baixíssima. E é baixíssima porque lá, você vai dizer, lá eles têm até mansões lá.
que é na época certa, mas eles não modernizaram a agricultura deles. E aí, quando você vai para a agricultura, você vai para o verdadeiro fator. Que qual é a necessidade humana número um? É se alimentar. É a necessidade de sobrevivência, né? Até quando se pensou inicialmente a renda básica, pensa, pô, a pessoa não pode parar de comer. O Lula começou aqui com fome zero antes do renda mínima, né? Ele chegou a dizer, antes de ser presidente, que renda mínima era esmola. Né? Então ele ia fazer o fome zero. Foi o primeiro programa. Agora você vai ver para o Império Romano, no seu auge, de cada duas pessoas, uma trabalhava na cadeia de produção e fornecimento de alimentos. Então, outra pessoa estava livre para fazer outra coisa. E esse outra coisa foi responsável por coisas extraordinárias. A gente vai observar a arquitetura romana, a tecnologia romana, até os soldados romanos, certo? De ter governantes, de ter espetáculos de circo, espetáculos de. Não, tem um programa que mostra que só para produzir as sandálias dos legionários era uma indústria Exatamente. grande. Então, então essa liberação de 50% dos romanos para produzir para fazer outra coisa que não seja produzir alimentos, e produzir e distribuir alimentos, né? Dentro da cadeia. Já foi extremamente benéfica. Aí você pega para as tribos germânicas, e aí tá o mergulho naquela alta Idade Média, né? E que nas tribos germânicas era um por um. Todos tinham que se empenhar de alguma forma na produção e distribuição de alimentos. Não sobrava espaço. O próprio guerreiro ele era um agricultor ou um pecuarista na maior parte do tempo. Em tempo integral. Aí já Sim, ele já começou, né? Começou a ter esse espaço, porque os romanos forçaram eles a isso também, a guerrear. Né? Você vê que eles já guerreavam, brigava aquela briga dentro da tribo, porque você não pode considerar, era um esporte. Não, mas aqui o importante é que tem que considerar que, assim, 50% de uma sociedade altamente eficiente, 70% numa não tão eficiente, né? E tem também a questão das mulheres, né? Que tinham um trabalho árduo de cuidar de muitas crianças que morriam. O caso do Tupi e tal, por exemplo. Vamos lá. Mas vamos tentar situar. E hoje em dia, eu acho que, eu não sei, se pegar só a produção, é menos de 5% que trabalha na produção de alimentos. É onde eu vou chegar. Pegar produção e distribuição, aí pode chegar qual é o a maior, 90%. Qual é o maior produtor e exportador de alimentos do mundo? Os Estados Unidos. O maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Estados Unidos. Continua sendo o maior produtor. Eles produzem o dobro de nós. Só que eles também consomem muito. Né? Sim, mas mesmo assim ainda são os maiores exportadores na soma geral. Exportadores? Sim, na soma geral. De alimentos, sim. Porque a exportação não é muito importante nos Estados Unidos, né? Eles são mais baseados no mercado interno. Mas é uma grande exportação. O agro é um grande negócio de exportação nos Estados Unidos. Eles são muito bons nisso. Eles são milho, muito trigo. Milho, trigo e soja também. Eles são o maior produtor de soja do mundo. Mais que o Brasil. Mas eles exportam menos que nós porque eles consomem mais também. Soja especificamente sim, porque soja é basicamente utilizada em alimentação animal. Para quem não sabe, soja não é utilizada basicamente como óleo de soja. Mas o óleo de soja é um dos subprodutos, mas o principal é a alimentação animal. Não, e para alimentos industrializados. Sim, mas de todos o que agrega mais valor é a alimentação animal. Aqui as rações, né? O chamado farelo de soja. Bom, porque ele é altamente proteico e tal, ele é ótimo. E o farelo de milho também. Mas o de soja, ele é o que se revelou melhor, por exemplo, para criar frango ou porco. Bom, vamos lá. Então, os Estados Unidos utilizam menos de 5% da sua mão de obra para produzir e distribuir alimentos. Esse é o ponto. Nós gastamos muito no Brasil, por exemplo, na distribuição de alimentos. Por quê? Eles usam ferrovia, né? Porque o supermercado, por exemplo, metade do que ele vende, praticamente, dependendo, claro, se ele for mais classe alta, vai ser menos da metade. Se ele for mais classe baixa, vai ser mais da metade do que ele vende de alimento. Tá? Então, o supermercado tem uma grande influência, um grande empregador de mão de obra. É um dos grandes empregadores, é o maior empregador, dentro dos Estados Unidos ainda o maior empregador é o varejo. O varejo emprega, a maior profissão isolada é caixa de varejo. Está mudando isso rapidamente, mas ainda existe. No Brasil, então, nem se fala.
A gente sabe, é só visitar o supermercado e saber quantos funcionários tem o supermercado, quantos funcionários tem uma loja de varejo, você sabe que é. E aí, no Brasil, inclusive, tem a mania, isso é uma coisa absurda do ponto de vista europeu, americano, do empacotador. Eu acho realmente, eu tenho. E o cobrador de ônibus. Eu tenho realmente uma reserva, um preconceito, eu tenho assim uma raiva de uma pessoa que se permite que alguém embale suas compras. Eu acho que a pessoa tem a obrigação, o dever moral de fazer isso por conta própria. Eu acho que é um resquício do escravismo do século XIX, Não vejo dos dessa maneira. piores hábitos você que alguém permitir que alguém embale suas compras. Eu não permito que alguém embale suas compras. Claro, Eu eventualmente permito. o cara chegou na frente também, eu não vou expulsá-lo dali. Mas Tu tá pagando, o cara já tá empacotando, cara. eu sei, mas eu faço isso, eu consigo fazer as duas tarefas ao mesmo tempo. Tá? E quando eu vou com minha esposa, a gente até se ajuda nisso, se reveza nisso. Um fica olhando lá para o caixa para o supermercado não registrar o preço que não diferente do que estava na etiqueta, que isso acontece, sabe que acontece. Né? Aqui em Porto Alegre a gente tem o Zafari, que trabalha com o caixa e o empacotador, e tem, acho que é a Rede Nacional, que eu acho que é tudo junto ali. Bom, Também no Zafari tem uma pessoa que pesa as frutas, que tu vai lá e leva o saco, ela pesa para ti. E no Nacional, se não me engano, eles pesam ali mesmo no caixa, né? não, Resultado, as filas no Zafari são mais bom, rápidas. o supermercado que eu frequento aqui mais, nessa que eu mais frequento, eu mesmo me peso, porque eu só vou no caixa automático, porque eu fui em Portugal, a maior parte do Portugal, a maior parte dos caixas do supermercado são automáticos. Né? Você mesmo faz isso, né? Você mesmo bota lá pesar, aí você bota lá letra C, cenoura, e ele vai pesar e vai. Mas assim, sem, Veja sem bem, então querer, isso é automação, tá? Isso é automação, isso não é só automação isso aí, é também uma questão de confiança, né? não, sim, claro, mas o índice de roubo nisso é menor do que de qualquer outra forma. Bom, e claro, existe uma câmera controlando isso também. Tente roubar nisso para você ver o que te acontece. Bom, Não, nos bancos isso aconteceu muito não, violentamente, porque até o depósito faz no envelope, por exemplo, claro, né? e agora nós temos as E tem fintechs, essa né? lógica da câmara, Que da é o banco câmera, sem né? agência. Eu acho que os bancos têm que deixar de ter agência. Acho que isso é anacrônico. Enquanto a Tá? gente estava aqui entre um intervalo entre uma gravação e outra, eu paguei uma conta utilizando um aplicativo que lê o Claro, código de barras do troço, né? exatamente, fez muito bem. Eu também só faço isso e quero que Não, todos façam eu às isso. vezes vou no banco para fazer alguma coisa que eu não consigo fazer, Não, eu só, ou que o eu, só- limite, ou que eu alguma só coisa vou, não eu é só vou, autorizada. eu só vou pro banco para discutir com ele porque que estão me roubando, né? Porque o banco, não vou te contar, viu? O assalto o assalto legal, né? Bom, vamos lá. Automação não gera desemprego, por quê? Porque ela não afeta negativamente, pelo contrário, ela afeta positivamente a produtividade geral dos fatores. A Sim. produtividade geral dos fatores vai determinar o nível geral de atividade, vai determinar a riqueza total do país, ela é tudo. Próprios autores de esquerda, como Paul Krugman, que eu já citei, dizem: em longo prazo, produtividade é tudo. Numa economia, produtividade é tudo. A humanidade nunca foi tão rica quanto é hoje. A humanidade Uhum. nunca empregou tão pouca gente em produzir e distribuir alimentos quanto hoje. Tá? E a mesma coisa pode acontecer com os produtos industriais básicos, certo? A mesma coisa. Nós podemos, aí, emprego secundário, agora tá. A história de construir um prédio, por exemplo, no Brasil a gente constrói prédio de maneira Muita artesanal. mão de obra. Artesanal, nós fizemos artesanato. Aquele E, negócio de fazer a forminha, dá para botar o concreto, depois ficar botando os bloquinhos, tijolos lá. Isso aí é artesanal, a própria forma de reboco é artesanal e tal. Isso não é mais realidade, por exemplo, no Extremo na Oriente. verdade, é uma prova de que a mão de obra é barata, né? Sim, mas essa mão de obra barata ela é resultado da baixa produtividade geral dos fatores. A baixa Sim, produtividade. deixa eu comentar uma coisa. Na minha tese geral de que o problema não é que as pessoas perdem emprego, poderia dizer assim, tá, e o que aconteceu nesses países que pegam, geralmente é pré-fabricado tudo, né? O pessoal da construção civil perdeu o emprego? Não, né?
Eles só são muito mais produtivos porque as peças já vêm meio prontas, eles meio que montam a casa, né? Ou até o prédio de E apartamentos. hoje já há robôs que montam, né? Isso estrada também, robô que faz estrada e tudo mais. Mas essas pessoas, elas sempre são alocadas para outras funções, elas não ficam desempregadas. O que gera desemprego nesses países desenvolvidos, geralmente, é o preço de ter o emprego formal. Não, ou seja, e mesmo assim, se eu puder... nós estamos falando de uma taxa de desemprego muito baixa. Nos Estados Unidos é Tirando a baixo, na Covid, Europa é alto. não. Tirando a Covid, são 4% de desemprego nos Estados Unidos. Tirando a Não, Covid. com a Covid, a taxa de desemprego não aumentou não, tanto aumentou, quanto mas depois já está diminuindo e tal. Isso, Mas na Europa ela é cronicamente alta. no Japão você tem tem desemprego baixo, Coreia do Sul tem desemprego baixo, Singapura tem desemprego baixo, e alguns países da Europa também você tem desemprego baixo. Em alguns casos isso é compensado. Vou dar o exemplo da Dinamarca. Por um maior uso de mão de obra pelo Estado. Não diretamente, o Estado procura não usar. Não é inteligente o Estado. A gente discutiu isso aqui na questão da estabilidade do servidor público. Os países europeus, os países avançados, já chegaram à conclusão que não é bom negócio usar a mão de obra diretamente, mas eles usam indiretamente. Via vouchers e tal. É um princípio antigo, que é o princípio da subsidiariedade, ou seja, o Estado deve fazer aquilo que a iniciativa privada não pode ou não consegue fazer. Exatamente, muito bem. Então, mas não importa de onde veio o fato de o Estado gerar empregos pela ação do Estado, numa ação de Estado, numa ação estatal. Eu mesmo já propus aqui o serviço civil voluntário, a gente já discutiu isso, né? Que é uma maneira de o Estado empregar... É uma renda mínima plus. É uma renda mínima plus, né? Que dá dignidade, que evita o desemprego e que, ao mesmo tempo, dá uma prestação de serviço melhor e tal. Aqui no Brasil, nós ainda temos o problema do Estado caro, inchado, com servidores que ganham salários europeus, né? Salários de servidor europeu, salários de servidor americano, sem ter renda para isso, sem ter renda nacional para pagar isso. E que prestam serviços muito ruins, né? Então, além de nós termos um serviço público caro, ele é muito ruim em relação aos seus congêneres dos países avançados. Então, nós temos São os fatores de produção. No nosso caso, pelo amor de Deus, né? Nós temos o Brasil, é um país que dá certo porque Deus é brasileiro definitivamente, né? Mas o Papa é argentino. Com a inteligência, você vê que já deu uma divisão inferior. Mas vamos lá. Não causa desemprego porque como você diz, a produtividade geral dos fatores aumenta e ela aumentando ela vai gerar mais recursos. Gerando mais recursos, mais riquezas, você tem mais prestação de serviços. Você tem mais renda geral, havendo mais renda geral, tem mais prestação de serviços. Então, o que acontece? Vai chegar no momento, vamos supor que. Vamos para a distopia agora, vamos para a distopia que todo o pessoal tanto fala. As máquinas vão fazer tudo por nós. Não. Nós vamos estar empregados, como estamos, sem se dar conta, nós estamos cada vez mais empregados em entreter uns aos outros. Tá? Em prestar serviços pessoais. Certo? É a economia da masturbação. Que seja como que você chamar, mas o que acontece? É o cara que faz uma massagem, é o personal trainer. Esse é o exemplo da massagem. É a enfermeira da terceira idade que está faltando, porque a gente está ficando velho e velho tem coisas que o velho não consegue fazer. Não, isso também vai ter computador japonês que vai cuidar dos idosos. Eu sei que tem, mas por hora isso tem gerado uma grande demanda e que não está sendo coberta, tá? E mesmo esses dias eu vi uma matéria no The Economist que falava justamente da falta de enfermeiras no mundo, tanto para tratamento domiciliar como nos hospitais. Tem gente, mas as pessoas não querem fazer esses trabalhos. Sei se não quer, tem. Não quer. No Brasil mesmo tem enfermeira desempregada. Existe. Bom, mas o que eu quero dizer é que... Elas se ofereceram para trabalhar de cuidador de idoso? Veja bem, que os países com melhor classificação no índice de liberdade econômica, ou seja, os países mais abertos, que têm menor regulamentação de mão de obra, menor protecionismo em relação ao exterior, eles têm menor desemprego e renda mais alta. Era o que eu estava tentando dizer, que o modelo europeu, que é mais calcado na proteção da vaga de emprego já existente, ele sistematicamente, com honrosas exceções,
ele tem taxas de desemprego sistematicamente maiores que as americanas, dos Estados Unidos da América. Aí eu vou te dar razão num ponto. Portugal, por exemplo, Portugal não protege o frentista de gasolina. Eu notei isso no carro alugado em Portugal e Espanha. Ele não existe frentista em Portugal. Não existe ninguém para cobrar pedágio também. Coisas óbvias, né? Óbvios. É óbvio que não precisa. Tem zelador. Não tem, quase não tem. Porteiro, você quer dizer. Zelador, enquanto um. Zelador não é zelador, é um faxineiro que vai lá e. Não, o zelador é o cara que conserta o cano, que é o cara que cuida da parte elétrica e tal. Não, tudo bem. Esse é outra história. Então, não existe um zelador do prédio. Ah, tá. O cara vai prestar serviço. Sim, é uma empresa que presta serviço. Isso existe no Brasil também. Bom, também não existe a faxineira do prédio. É a faxineira que vai lá e presta serviço. Depois vai em outro prédio e presta serviço. Bom, vamos lá. Portugal não tem frentista. A Espanha tem. A taxa de desemprego em Portugal é significativamente menor do que a da Espanha. E o pobre coitado do frentista espanhol, né? Que eu até batia papo com ele. Eu gostava porque eu tinha um cara para bater papo, né? Para conversar, que eu adoro conversar em espanhol. Mas, principalmente tendo português como língua materna, porque eles ficam doidos, né? Mas, enfim, é isso. Basicamente, a resposta à pergunta do programa automação gera desemprego? Não. Foi a minha resposta, eu sei. Lembra? Sim, mas eu estou concordando com você. Eu estou concordando e acrescentando alguns pontos, só isso. Então, gente, vamos parar com essa coisa de usar empacotador. Vamos pensar na oportunidade dos fatores e façam como eu faço. Se tem o caixa que atende o caixa, e se tem o caixa automático, vá no automático, aprenda a usar. Isso vai fazer bem para todos. Você não vai estar eliminando o emprego. De jeito nenhum. Pelo contrário, talvez você crie dois. Existe uma cultura no Brasil de serviços mal feitos, né? Por exemplo, pede para alguém pintar a parede. Aqui a parede desse apartamento aqui está perfeitamente pintada, é uma maravilha, é uma tinta boa que tu passa uma mão e ela está pronta, né? Mas de modo geral o pintor já tem uma certa idade, meio velho, e ele pega a tinta que é fantástica e ele põe em água, dilui e fica uma porcaria. Ah, não, tem que dar mais uma demão, né? E aí aquilo nunca fica bom, né? E eu digo para ele, fulano, tem que ler o que está escrito na lata, não diz para diluir a lata. Se tu diluir, vai ter que dar 2, 3 demão, né? A tinta não foi feita para ser usada assim. Então, coisas elementares como ler o que é para fazer com bendita tinta, eles não fazem. E às vezes eu penso assim, eu não sei o quanto é só incompetência, o quanto pode ser uma cultura de quem trabalha por hora, né? Então, se eu tiver que dar 3 demão, eu ganho mais do que se eu der uma só e for pintar outra parede, que de repente não aparece o serviço também. Sim. Então, é uma cultura que defensivamente ela se torna improdutiva. Bom, o brasileiro ele não tem o hábito de pensar na produtividade geral dos fatores em qualquer trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro, a gente vai falar na automação gera desemprego. Aqui em Salvador nós temos as 3 grandes redes nacionais de supermercados, essas 3 se distanciam muito da quarta em posição, que é o antigo Walmart, que era o Walmart americano, depois vendeu para outro grupo, mas manteve, hoje não era nacional depois? Chama-se Big agora, nacionalmente chama-se Agora Big. Tá. Nacionalmente chama-se Big. Mas é o antigo Walmart. Nós temos o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, que é da rede Cassino, que é o Extra e o Pão de Açúcar. É o Extra e o Pão de Açúcar. Não conheço. Tá. E nós temos, que inclusive se não me engano, é o maior hoje. Tá? E temos a rede Carrefour, que aqui em Salvador atende pelo nome de Atacadão. Tá? E o Zafari? Não tem Zafari aqui. Existem redes locais que são equivalentes ao Zafari aí. Que é, por exemplo, o do João Roberto, o Hiper Ideal. Que é onde eu compro, por sinal. Bom, mas veja bem. Eu sou muito de ir em vários supermercados para pesquisar preço, comprar um que está mais barato aqui e tal, que está mais barato lá. E eu sempre observei, de um ponto de vista, olhando de fora, mas de um ponto de vista gerencial, pensando como empresário, tá? Como os caixas trabalhavam. Então, os melhores em treinamento e rapidez eram os do Carrefour. Eles eram os melhor treinados para rapidez e no atendimento também eram bonzinhos.
Os do Walmart eram, na época que era o Walmart americano, eles eram muito simpáticos, extremamente treinados para isso, para simpatia, para interagir positivamente com o cliente e eram relativamente rápidos. Não tão rápidos quanto os do Carrefour, mas ainda bastante rápidos. Os do GPA, além de ser lentos, eram antipáticos na relação com. Na média, né? Isso na média, claro. Então, existem exceções, cai lá. Mas numa visão geral que eu ficava observando não só o meu atendimento, como o atendimento que eles davam a outras pessoas. Eu observava a rapidez com o que acontecia e a coisa toda. Então, o que acontece? Aí você vai raciocinar. Se você for raciocinar agora como um cara que quer manter empregos contra a automação, você vai dizer que o melhor modelo é o do GPA, porque ele demora mais. Como ele demora mais, precisa mais caixas para atender a mesma clientela. E isso está errado. Não necessariamente, porque ele pode demorar mais porque não tem todo... Por exemplo, se tiver o caixa e alguns, digamos, tem 10 caixas e tem 5 empacotadores que ficam se revezando no caixa que está essa conta na fase de... Que é o que faz, por exemplo, o Walmart faz isso. O Walmart aqui faz isso. Ele bota. Ele pode ser mais produtivo do que se o caixa tiver que trabalhar sozinho, porque aí o caixa vai demorar. Ele vai fazer passar os produtos no leitor óptico ali, né? Ou sei lá, vai ter que digitar o código um por um. Depois ele vai ter que empacotar, ou não vai empacotar, ou vai ajudar o cliente a empacotar para se livrar do cliente para poder atender o próximo. Isso pode diminuir a eficiência. Né? Como eu já te disse, eu tô na fila, eu vejo o cara da frente fazer com que o caixa ocupe essa função que ele pode muito bem fazer sozinho. Eu fico realmente com muita raiva dele e com toda a razão, por todos os motivos macroeconômicos dessa raiva e microeconômicos dessa raiva. Tá? Não, o que eu noto muito é que tem um tipo de cliente que fica conversando com o, não, com o conversar. Cara do caixa, enquanto eu estou com pressa que ele vai embora para eu ser atendido. Conversar não necessariamente vai tornar a operação mais lenta. Depende não, já está com tudo pronto, tá bom, aí sim. E tudo mais. Aí vai embora. Né? Não, eu estava doente, fiz uma cirurgia, não sei o quê. Já viu qual é a faixa etária, né? Não, eu sei. Não necessariamente. Bom, mas de qualquer maneira... Sim, então é o processo por injúria qualificada por pessoa de terceira idade. Mas, enfim, eu acho o seguinte... Em breve estaremos lá, com sorte. Uma economia será tanto mais rica quanto mais produtos básicos, incluindo alimentação, empregarem menos gente. E no futuro, uma economia muito rica, as pessoas serão ocupadas em entreter umas às outras. O que inclui a prostituição, por exemplo. A questão é que aquilo que é básico hoje, né, já está bastante descolado da alimentação. A gente não considera mais que a alimentação seja o básico. Vou dar um exemplo. Mais ou menos aquela música dos Titãs, né? Comida é água, não sei o quê. Você precisa de quê? Aí diz que no final das contas tem que ter diversão e arte. Né? O Uber, o Uber empregou muito mais motoristas, tá? Só que nós já temos o caminhão que roda sozinho e teremos em breve, eu espero, o carro que roda sozinho. Está em testes, tá? E aí acabar a função motorista. Felizmente, que eu detesto dirigir. Agora, eu gostava de dirigir quando tinha 18 anos. Não sei se está sendo plenamente sincero aí. Tu disse que não abria mão do teu carro, né? Eu não abri mão do meu carro, mas eu quero que o meu carro se dirija sozinho. Eu quero que eu diga para ele, que eu fale para ele, não precisa apertar nenhum botão. Diga, eu estou indo a Arapiraca agora, visitar minha sogra lá, beleza. Pronto, aí ele pega e vai, 400 e poucos quilômetros, vai embora. E eu fico cuidando de outra coisa, fico no celular, fico no notebook. Ou dormindo. Ou dormindo, exatamente. Eu quero ter meu tempo livre, eu quero poder entreter as pessoas, né? Que aí eu ganho dinheiro entretendo as pessoas. Pronto, ótimo. Tu pode gravar vídeos. A gente pode gravar, Regis, hoje estão na estrada aqui, já estamos na altura, distância em Sergipe e tal, beleza. Tá tudo certo. Não vai faltar emprego. E em último caso, nós vamos fazer um programa sobre isso ainda, terá a tal da renda básica. Ela seria a solução para tudo. E com uma economia muito rica,
é muito fácil você administrar a renda básica. O problema da renda básica é outro. É aquela pessoa que você chega e diz para ela, faça isso com qualquer pessoa na sua família, você vai ver como ela vai ser problemática. Como ela vai se tornar uma pessoa problemática, provavelmente. Chega e diga para alguém, ó, você não precisa fazer nada. Toma aqui o dinheiro. Uhum. Isso não é bom para a pessoa, é bom para quem dá. Para quem dá é ótimo. Para quem dá o dinheiro é excelente. Eu diria o Porque seguinte, eu tenho uma outra você posição criou em uma relação a isso. dependência. Sim. Tem pessoas que sempre estavam livres de trabalhar, mas se interessavam por alguma coisa. Então, Claro. era Diletante. o cara que queria estudar química. É atividade diletante. É atividade diletante. Mas às vezes o diletante era muito cuidadoso, tinha alta qualidade e produtividade. Nós temos, por exemplo, os nossos. Mas o problema é que a escritores média das brasileiros. pessoas não é assim. A média das pessoas, se não precisar, não faz. Os escritores e compositores brasileiros, Machado de Assis era servidor público. O Vinícius de Moraes era servidor público. Então, tinha vários servidores públicos. Enquanto muitos servidores públicos da época terminavam o expediente, iam beber, fumar e dormir, sei lá, ou fazer outras atividades. Isso. Eu também gosto de fazer tudo isso. Não tem problema. Mas só isso todos os dias. Sim, sim. Então, tem uma fração pequena da população que ela própria é altamente motivada para coisas que são altamente valorizadas, digamos assim. Mas a maioria das pessoas se contenta no lazer, às vezes até um lazer meio... Jogar cartas. Vazio. Jogar carta é uma coisa que eu não aceito, não faço. Eu fazia quando era novo, para acompanhar e tal. Eu achava legal. Eu era mais nojento quando eu era novo, ainda sou bastante nojento, né? Mas assim, eu via aquilo ali, eu via um enorme desperdício de tempo, né? Depois eu até gostei de videogames, né? É como jogar paciência no computador, eu jogo também, de vez em quando. Eu aprendi muito do inglês que eu aprendi, foi jogando Age of Empires 2, né? Que na época era pirata, né? E aí a versão pirata não tinha em português, então para entender as fases, o que estavam dizendo a respeito daquele personagem, quais eram as características, eu fui aos poucos aprendendo inglês dessa maneira. Até tem um meme que diz assim, videogames, há 30 anos ensinando inglês melhor do que a escola. Não, e isso vale, já tem depoimentos, inclusive, de pessoas que são muito boas em inglês, fluentes mesmo. Elas dizem, não, eu não fiz escola nenhuma, simplesmente ver filme em inglês, o filme ou série, com a legenda em inglês. Uma hora você... Eu tive um enteado que ele tinha um excelente inglês, né? E ele jogava muito jogos que são em inglês, alguns eram online, então os jogadores falavam em português, mas todas as legendas e tudo mais eram em inglês, e ele via vídeos no YouTube sobre jogos, vídeos em inglês, né? E uma vez até eu sugeri para a mãe dele assim, não, põe aí WF, deve ser what the fuck, né? E aí ele diz, só pode ser o Harris, que não entende nada de inglês, porque é what the fuck, é WTF, né? Ele me deu uma lição de inglês que eu aprendi. Sim. Bom, concluímos que a automação não gera desemprego. Pode gerar pontualmente, mas ela, no médio e longo prazo, tende a gerar uma realocação mais eficiente dos fatores de produção, inclusive os fatores humanos. Eu acho que esse prazo é até bem curto, viu? Não tem problema nenhum. Porque o efeito na produtividade geral dos fatores é imediato. Se você pegar um supermercado... Depende do conceito, assim, desemprego, assim... 2 anos é considerado curto prazo, mas não se é tu desempregado por 2 anos. Não, eu sei. Regis, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você tiver um supermercado com 400 funcionários e você reduzir isso para 300 porque você tirou o empacotador e porque você automatizou a maior parte dos caixas, tá? Vamos supor. Esses 100 empregos, eles são quase que produtividade na veia. São produtividade geral dos fatores na veia. Porque ele simplesmente ele reduz o custo do mercado. Então ele reduz o custo do mercado, ele pega a competição aqui, ó, faz isso aqui. É um efeito tornado, né? Mas o que acontece? Um
empacotador, o que que ganha um caixa de supermercado nos Estados Unidos ou um cara que fica recolocando os produtos nas gôndolas? Eles ganham mais de $10 por hora. Não, ganha o mínimo americano, geralmente. O salário mínimo dos Estados Unidos, que varia de estado para estado. Tem o federal, tem o nacional, que é para os estados não botar muito lá embaixo, mas os estados Ou é geralmente 10 não. por dia? É por hora, né? Tá, o salário mínimo por hora. Mas é por hora, por hora. Tá, mas a Eu questão. vi esses dias eu vi um vídeo, Não, de claro um que dia que eu tirei o fotógrafos. bom caixa ele vai ganhar mais do que o mínimo. Por que o bom caixa vai ganhar mais do que o mínimo? Porque ele já não é só um caixa, ele é um indutor de venda. Se você for nas farmácias assim, por exemplo, de melhor rede, você vai ver que o seu caixa é um indutor de venda, ele acaba te vendendo mais alguma coisa. Tá? E recebe um treinamento específico para isso e ganha comissão sobre isso, evidentemente. Ou comissão, ou incentivo, bônus, enfim, ele é selecionado para essa função, porque é uma função que não é simplesmente registrar lá, é Uhum. interagir com o cliente de maneira a induzir o cliente a comprar mais alguma coisa, que é justamente nessa mais alguma coisa que estão as maiores margens de lucro da farmácia, porque a farmácia bota lá, ela tem uma concorrência, a farmácia, um remédio X, vamos supor, um Kilaira, que é um anticoncepcional comum. As farmácias todas têm que botar ele naquela faixa de preço, porque se ela botar muito alto ali, se ela botar uma margem grande ali, ela vai ficar com fama de careira. Uhum. Tá? Então, como a Bayer fornece a todos com o mesmo preço, basicamente, para as grandes sim, né? Tá, ela fornece o mesmo preço, a Bayer é a fornecedora do Kilaira. É, Aí elas vão ter que baixar, reduzir margem. A mesma coisa acontece nos supermercados com os grandes produtos, leite ninho e tal, essa coisa toda. Tá. E aí tem os outros produtos, né, em que você tem uma maleabilidade maior de margem, em que as próprias farmácias acabam subindo a margem, mesmo que você for comparar, não vai dar muita diferença. Mas eles estão com uma margem maior. O caixa é treinado para vender esses produtos. Porque a pessoa foi Uhum. lá comprar o Kilar é porque ela precisa do Kilar. Ela não pode ficar um dia sem tomar aquilo que acabou com a anticoncepção, acabou com a vida dela, né? Ah, acabou com a programação de vida dela, né? Ah, Sim, com a é. vida não, né? É Não, um é. novo caminho. Não, é a programação de vida, porque atrapalha tudo. Depois para retomar é problemático. Tem que manter, né? Como a aspirina 100 miligramas, aquela que quem toma para prevenir, tem que manter a prevenção. Bom, ah, então é isso. Existem pessoas que têm um treinamento maior. Mas isso já é uma agregação de valor, a função caixa. Já é a função caixa mais alguma coisa. Já é uma função caixa mais entretenimento também, porque isso ela tem que entreter aquele cliente, quer dizer, ela tem que ser simpática com aquele cliente, tem que conversar, olha, o que você acha disso? Mas você tem criança em casa, por que você não leva isso para ela e tal? É parte do jogo. E aí é natural. Essas coisas a gente não deve ficar revoltado com isso. Com isso eu não me revolto. Né? Eu fico revoltado com o cara que não empacota as próprias compras. Esse realmente está sabotando a produtividade nacional. Eu estou tentando achar aqui um vídeo que eu não estou conseguindo encontrar, mas assim a palavra-chave era que achei aqui. When Best Buy pays more than a dev job, something is wrong. E aí o cara faz o exemplo justamente, ele começa a perguntar para, não é caixa de supermercado, é mais o cara que fica botando as verduras, é o cara que faz o trabalho mais braçal assim, Repositor. repositor, mas não é o repositor da, sei lá, dos produtos sofisticados, é o repositor das verduras, ou sei lá, uma coisa que tem que carregar peso, que não Uhum. é a média do. É o Aí cara que põe a melancia. Pensa o cara que carrega a melancia do depósito lá para o setor de venda. O e cara o pega Best algum Buy peso por é uma dia. rede que é meio famosa por pagar pouco, né? Uhum. Uh, e aí o argumento do vídeo é que programas de trainee que pedem experiência, um monte de coisas de conhecimento de linguagem, paga menos muitas vezes do que esses trabalhos, né? Eu vou te passar aqui Claro que tem vou te mais passar mais pessoas interessadas em ser trainee de alguma coisa e tal, a função dita gerencial, né? Do que em carregar a melancia do depósito para.
No Brasil não Aí ele acontece vai isso. numa loja No Brasil não de... acontece isso porque o nível geral de ensino é muito baixo, então sobram pessoas que preferem carregar melancia para não se complicar. E tem gente que tem qualificação e fica desempregada porque basicamente pode ficar desempregada, porque se eles realmente tivessem no desespero para buscar uma qualificação, eles iriam buscar essa Ele tem uma qualificação. rede de proteção familiar, ou ele recebeu um imóvel de É, família que ele aluga e tal. amigo meu, né, ele disse que não conseguiu um emprego porque disseram que ele era super qualificado. Eu disse, sim, tu é super qualificado porque tu contou para eles que tu tem tal e tal curso, né? Mas tu vai trabalhar de eletricista no poste, tu tem que dizer que tu tem técnico disso e não contar que tu tem esse outro curso. Pô, o doutorado em Que realmente filosofia. para o empregador vê esse sujeito como alguém que vai criar problema, que o cara vai ficar pouco tempo, vai achar que está ganhando pouco, vai arranjar um outro emprego e vai abandonar. Então, todo aquele trabalho que tu teve para treinar vai se perder porque ele não vai ficar. E de Né? mais e mais, eu se fosse um dono de empresa que cuida de negócio de poste lá, porque é o prestador de serviço geralmente para a concessionária do serviço, né? Eu Uhum. não contrataria um doutor em filosofia, não é uma coisa que me chamaria atenção no currículo a favor. A princípio é uma coisa que diz, não, digamos que o cara seja bom em filosofia, né? Ele não vai ficar muito tempo aqui, ele vai causar problema. Vai ficar pensando na vida enquanto está Não, conectando os não é postes. que ele vai ficar pensando na vida. Enquanto ele estiver trabalhando, pode ser que ele até trabalhe direitinho, né? Exato. Mas ele vai achar que ele está acima daquele trabalho, né? Ele vai achar que ele tem que buscar uma coisa melhor, e assim que ele puder, talvez até se dê mal e tente voltar. Mas ele vai receber um pouco de treinamento, vai sair, vai voltar, ele vai criar tumulto. Bom, só para concluir esse tópico, automação não gera desemprego, uma coisa que o ministro Paulo Guedes insiste, e é absolutamente verdadeiro, que é um setor que tem que avançar em automação, é o serviço público. Não faz sentido. Serviço Público. público. Não faz Uhum. sentido que as burocracias continuem a sendo intermediadas por pessoas. Tá? As burocracias elas têm que ser automáticas, elas têm que ser. Bom, cliquei aqui, uma inteligência artificial vai analisar meu caso, tá? E vai dizer isso, a solução é essa ou a solução é aquela. Certo? Isso é absolutamente necessário. Em auditoria, na função de auditoria, que a auditoria é fiscais de todas as ordens, desde ambiental, previdência, tá, tem mil coisas, tá? Em auditoria, claro que você precisa de uma supervisão humana, Uhum. certo? Porque o cara vai tentar enganar a máquina, né? E aí entra a sua contra-inteligência, né? É óbvio A que. questão da automação, que é um problema difícil de entender às vezes, é que a máquina pode fazer muitas coisas muito melhor do que nós. É, Mas tem algumas coisas que às vezes até são bobagens que a que gente ela ainda por jamais muito fará. tempo. Hum? Jamais, eu acho que jamais fará. Eu, Não, e em algum momento ela vai fazer também tão bem ou melhor que nós. E aí, no longo prazo, o segredo é integrar o ser humano às máquinas. Então, em breve, bom, a gente já tem o seguinte exemplo. Há, sei lá, mais de 10 anos, o melhor jogador de xadrez perde para uma máquina. Tá? E hoje em dia, em programas que rodam aqui no Windows, também tu consegue não ganhar mais o jogo. Recentemente... eu não O ganhava nem no nível fácil. Hã? Eu, às vezes, não ganhava nem no nível fácil. Em breve, muitas coisas que hoje o melhor ser humano é bom, uma máquina vai ser melhor do que o melhor dos seres humanos. Tá? Com o tempo, isso meio que pode se estender para praticamente qualquer coisa. E aí o segredo para nós não nos tornarmos obsoletos é nós sermos cada vez mais integrados com as máquinas. Então,
as máquinas são ótimas para fazer coisas que têm regras bem definidas, né? Matemática, por exemplo, é uma coisa que as máquinas são feitas para fazer matemática, computação, né? O nosso cérebro, não. O nosso cérebro é feito para interpretar situações, né? E, eventualmente, até interpretar como usar a matemática para resolver um problema que pode, uma parte dele, ser matematizada, né? Ser esquematizada com regras simples, ou complexas, mas ainda assim finitas, né? Isso, tudo que tem regras finitas pode ser resolvido na força bruta computacional, digamos assim, né? Há problemas que não são desse tipo, mas, claro, é possível que a longo prazo, sei lá, em 20 anos, em 50 anos, computadores, talvez não necessariamente computadores digitais como os que nós temos hoje, consigam resolver também essas coisas. Tá, mas Regis, mas aí... Bruta. Mas a questão não é essa, a questão é, o ser humano criou as máquinas e pode se fundir com elas ou vir a ser substituído por elas. Não tem problema. Continua sendo a humanidade sob uma outra forma, digamos assim. Tá. Não, calma. Não precisa contra-argumentar o mais metafísico. A questão é que nós cada vez mais nos integramos. Então, é aquele exemplo que eu dei lá no início. Essa maquininha aqui, né, ela representa umas 50, as tarefas de 50 pessoas estão aqui, né? Estão sintetizadas nesse material aqui, que já é muito íntimo, né? A gente usa geralmente aqui no bolso, né? Junto quase que ao corpo, né? Uhum. E a nossa integração com a tecnologia, ela tende a se tornar cada vez mais sutil, ou seja, se diz que hoje em dia nós estamos numa etapa em que as máquinas estão fisicamente, aqui do lado, aqui não dá para ver, mas aqui do lado está o gabinete do meu computador CPU. Tá? Eu sou da criatura do PC, bem tradicional. Futuramente, a integração das máquinas com o ambiente e conosco tende a ser mais sutil, e aí a própria distinção, isso aqui é feito por uma máquina, é feito por uma pessoa, ela pode se tornar menos evidente. Então, as pessoas tendem a incorporar a produtividade das máquinas nelas mesmas. Um exemplo aqui, na minha cara, é o óculos, né? Se brinca, né, que a China passou a ter uma produtividade muito maior dos seus burocratas, porque ele não chegava aos 40 anos e tinha que se aposentar porque ele não conseguia mais ler, porque os óculos permitiam que ele trabalhasse por mais 20, 30, talvez 40 anos, né? E isso por si só aumentou muito aquela produtividade que tu falou lá, de um camponês para não sei quantas pessoas, uma outra pessoa de artesão, de pedreiro, de marceneiro, de sei lá o quê. Então, essa produtividade que as máquinas trazem, hoje em dia, sim, o cara que é muito tosco e que só sabe fazer uma coisa e que é difícil de aprender, ele pode ficar desempregado, porque ele não se adapta e, enfim, talvez ele vá viver de renda mínima. Mas é uma exceção. A média das pessoas se adapta e passa a ter empregos mais produtivos. E com um tempo não muito distante, isso não é futuro distante, essa integração da produtividade de usar um celular ou daqui a pouco ter um chip implantado na cabeça que vai fazer conta muito bem, vamos dizer assim, isso pode aumentar a produtividade do indivíduo, que a gente tem dificuldade de entender o que esse monte de arigó, vamos dizer assim, vai fazer num mundo altamente informatizado, mas a tecnologia vai se integrar dentro deles. Mas ele já sabe hoje mais do que qualquer um sabia 40 anos atrás da parte de informática e digitalização. Bom, só para concluir sobre inteligência artificial, eu quero dizer o seguinte: no dia que uma inteligência artificial conseguir escrever tão bem ou melhor que Machado de Assis, por exemplo, tá? Aí eu acredito nessa nova paradigma de integração homem-máquina. Até lá, ninguém será tão bom quanto humanos para entreter outros humanos. Então, esse é o grande campo. É uma falsa dicotomia, porque o cara com recursos informáticos integrados vai poder entreter outras pessoas melhor. O caso do videogame, que é o caso do videogame, que é o caso do criador de histórias de games, né? Quer dizer, quanto mais tecnologia ele tem, mais melhor é o game, melhor entretém o game que ele produz. Tá?
Mas isso ainda é o roteiro, a base do roteiro, o argumento é humano. Sim, A porque são máquina histórias ainda que não faz interessam isso. a humanos, são histórias que interessam a seres humanos, Exatamente. utilizando muitos É. recursos. Outra coisa, hoje em dia a gente trabalha como se fosse o cinema, né? O cinema é uma indústria que emprega muitas pessoas. O que a automação faz por uma indústria que emprega centenas de pessoas, aquele monte de gente que aparece nos créditos, né? Ela pode aumentar a, digamos assim, customização da produção cinematográfica, porque pequenas equipes vão poder fazer filmes que hoje em dia, para ter aquela qualidade, precisam de Não, 500 pessoas. isso sim, claro. E isso aí não é que não vai ter mais mercado Mas para a o cinema. máquina Não, não ele vai substituiu. mudar o foco dele, a É. maneira dele ser produzida. E os jogos de computador, eles muitas vezes têm várias fases, né? E O que que vai há uma criação tornar. de conteúdo artístico que se aproxima cada vez mais. Alguns evitam isso, fazem um outro caminho, mas alguns se aproximam da qualidade de cinema, digamos assim. Sim, Isso é sempre no intuito de criar uma ou até experiência cada vez maior. mais imersiva, né? É, E que tem muita criatividade. Esse pessoal não é tosco, não é burro, é. eles são criativos. Sim. É que a gente, até eu e tu, talvez não conheçamos tanto. Agora, o nosso sobrinho, né, ou filho mais novo, no teu caso, talvez conheça coisas que, se ele pudesse se comunicar conosco, conhecendo Machado de Assis e conhecendo esse troço, ele pode dizer: olha, tem um jogo aqui que me lembra o esquema lá do Machado de Assis, né? Nesse momento aqui, nessa fase do jogo, ele discute tais e tais questões. E existe muito isso em jogos Sim. de computador. Mas foi o roteirista que propôs. Foi o roteirista do. Ele utiliza todas as ferramentas para produzir uma experiência mais imersiva. Ah, Sim. mas isso vai É. tirar a imaginação do sujeito que joga, ou que lê, ou que vê a coisa pronta. Mas ainda assim, tu pode criar em cima disso. Uma coisa da informática, da automação e até da mecânica em geral é a seguinte: quando tu faz um carro, tu não faz ele com perninhas para correr como se fosse um ser humano. Tu utiliza outras regras, outras virtudes que uma roda, por exemplo, te permite que pernas não permitem. Quando tu utiliza um computador para fazer conta, tu não vai utilizar ferramentas muito complexas que resolvem alguns problemas e não resolvem outros. Então, o computador ele é para suprir uma deficiência nossa, não para competir conosco. Bom, sim. E tem uma coisa que, só sobre a inteligência artificial ainda, sobre a automação. A questão é, nós temos dificuldade, a gente falou no programa sobre psicanálise, em vários programas, né, de entender os sentimentos humanos, as razões humanas passionais, né? Uhum. Os sentimentos humanos, né? No Nós dia, não temos, quem tem dificuldade são não, os nós pessoal do espectro. humanos temos dificuldades em conhecer isso, nós temos várias teorias sobre isso. E nós não conseguimos comprovar as teorias, ou admitimos, como a maioria admite, que não consegue compreender todas as interações possíveis entre matéria e sentimento, e sentimentos em geral, né? A estética, né? Como você fala, né? O subjetivo. Né? O Tá, que o outro está sentindo e por que ele tomou essa reação? exatamente. O que nós mesmos estamos sentindo e por que nós tomamos essa decisão. Né? O nosso próprio desejo faz parte do campo, de certa forma, do insondável. Ou do. Ou a gente é até bom, só que a gente vem a entender alguns minutos depois que já Tá, fez. exato. Nós somos ruins em sondar a gênese nos nossos próprios desejos. Tá? Beleza. Uhum. No dia que uma máquina conseguir superar isso, quer dizer, e isso vai acontecer quando ela conseguir escrever melhor que Machado de Assis sobre sentimentos e inclinações, tá? Aí eu vou poder começar a falar em problemas éticos ligados à competição máquina-humano. Antes Na verdade, disso, máquinas já fazem isso em algumas vezes melhor do que nós. Elas recorrem à chamada força bruta, né? Então, máquinas conseguem fazer tradução, máquinas conseguem prever comportamentos, baseado na. Elas nos conhecem, entre aspas, sob alguns aspectos, melhor do que nós mesmos, mas é de uma outra perspectiva. sim, de uma Então, a perspectiva máquina, de ela quem a prevê. programou, de quem a programou.
É que tem a machine learning, né, que ela meio que aprende sozinha, por tentativa e erro, E né? ela é E, randômica. é? Se você mandar uma máquina fazer um bolo Uhum. caseiro, faço com farinha de trigo. Não estou dizendo comprar massa pronta e misturar os ingredientes, não. Vamos fazer o bolo completo. Continua. O bolo que ela. E diga para ela, o bolo que ela fizer, ela tem que ser um bolo original, que ela pensou ali. Tá? Uhum. Ela vai fazer 1000 bolos, né? Mas provavelmente aqueles 1000 bolos, um ou dois vão ter o sabor de um bolo bom, que você aprove, que seria de um cozinheiro, de uma boa doceira. Tá? Existe uma linha de pesquisa de inteligência artificial são as redes neurais, né? Que funciona por tentativa e erro. Então, Randômico. tenta de tudo e vê o que acertou. Aí, faz 500 experiências. O que foi melhor nessa aqui? Ah, essas 3 aqui. Agora faz mais variações com algumas das coisas que foram melhor ali. Aí, várias gerações depois, digamos assim, desse experimento, a máquina está bastante bem. Aquilo que é muito difícil para ela, às vezes é banalmente fácil para nós. Mas algumas coisas que são fáceis para nós também são incrivelmente difíceis para nós. Essas experiências, elas justamente exploram o quanto uma máquina com uma complexidade neural muito, muito mais simples do que nós, mas uma grande velocidade de processamento, consegue fazer de maneira tão boa, às vezes até melhor do que nós depois de muitas tentativas, de uma maneira diferente. Ela resolve o problema de outro modo. Tá? Então, nesse sentido, são coisas muito diferentes tentando chegar a resultados convergentes. E a máquina, como ela não tem a limitação, as limitações que nós temos, se ela tem uma limitação, a gente pode supri-la, né? Então vamos botar mais módulos de não sei o quê. Né? E lá pelas tantas, se prevê que é provável que, sei lá, qualquer coisa uma máquina possa fazer melhor. Né? E até tem uma questão aqui filosófica que é: nós podemos ser entendidos como máquinas bioquímicas, né? Sim. Então, nós somos a prova de que sistemas selecionados por um ambiente ou seleção artificial, eles podem chegar no nosso grau de excelência, que certamente não é o topo do máximo possível, a gente vai poder melhorar. Como é que a gente vai poder melhorar ou se especializar ou se generalizar, se tornar mais amplas as possibilidades? Aí uma das prováveis formas vai ser uma integração com as máquinas, que na verdade é uma espécie de integração com produtos culturais, né? Se eu aprendo a ler e escrever, eu posso aumentar em muito a minha capacidade da minha memória, pelo fato de que eu posso escrever, eu posso pensar num diálogo que eu vi, escrever de novo, não gostei, faço de novo e vou testando, e aí vai surgir muita gente escrevendo muito mal, mas vai surgir alguns Machados de Assis, vamos dizer assim, né? Então, a integração das máquinas, tu pode sempre pensar, não um computador que vai pensar no teu lugar, mas como um papel no qual tu vai poder fazer algumas experiências que só a base escrita permite tu chegar naquele grau de reflexão, de revisão, de testar várias formas, de mostrar e ver qual é a reação das outras pessoas. Então, um simples livro, ele não pensa por ti, mas ele te ajuda a pensar de maneira melhor. Bom, Já beleza. é uma integração com as máquinas, entre aspas. Tá, faremos um programa sobre inteligência artificial em breve. Beleza, vamos encerrar esse da automação por hoje, por causa do tempo. Até a próxima. Até a próxima.